Vamos lá falar de mais um filme de Zack Snyder, esse diretor que para alguns é o Snydeus, o deus, o grande gênio do cinema, blockbuster, para outros é o pior cineasta que já existiu. Eu fico mais ou menos quase sempre no meio do caminho, tem alguns filmes até que eu gosto mais dele, o Watchmen talvez seja o filme que eu mais gosto dele, até o Snyder Cut é um filme que eu gosto, enquanto outros eu já gosto bem menos, mas nada para mim dele é terrível e nada para mim dele também é genial. É um cineasta autoral que conseguiu seu lugar na indústria para ter orçamento e fazer o que bem entende, e isso fica evidente em todas as suas obras, talvez cada vez mais, né? Muita gente diz até que ele é um diretor fetichista em muitos aspectos, em como usa a câmera lenta, né? O slow motion, o que em grande medida eu até concordo. Só que entrando em Rebel Moon e claro, criando uma relação com essa parte 1, já que claramente é um filme que são dois filmes que na verdade era para ser um filme só. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, né? Que ia ter um filme mais longo, não sei se ia ter se a versão da parte 1 mais longa ainda vai sair na Netflix ou se virou essa parte 2. Eu tenho a impressão de que a parte 1 ela ainda tinha uma versão mais longa, né? Porque aquele filme em muitos momentos dá para sentir a montagem cortando coisas que teoricamente seriam bastante essenciais. Mas a relação dos dois filmes para mim são quase opostas. Eu gosto ou desgosto mais ou menos na mesma medida, mas por motivos opostos. O primeiro filme eu sinto que ele até introduz bem esse universo, ele introduz bem alguns dos personagens que ele dá um pouco mais de tempo, sobretudo inicialmente, a cena da cantina, esse tipo de coisa, ele até começa bem, ele introduz bem a gente naquele universo, naquele conceito e naquela jornada que a gente vai seguir a partir dessa personagem que vai encontrar outros personagens. Claro, as referências são muito claras a Star Wars, Sete Samurais e Kurosawa que inspiraram Star Wars, inclusive Sete Samurais que já foi muito referenciado diretamente em Star Wars, em série live action, Mandalorian, em séries animadas e por aí vai. E o Snyder ele nunca vai fazer muita coisa com essas referências, né? Não é aquele tipo de filme, aquele tipo de diretor que lida com as referências criando algo novo em cima dela, distorcendo ou, enfim, fazendo alguma coisa com as referências. Ele fica muito no campo apenas de referenciar, isso não é de agora, né? O Snyder sempre foi um diretor que trabalhou muito nesse sentido. Mas o primeiro filme, para mim, a partir disso, ele acaba virando um filme bastante desconjuntado no seu andamento, nas suas sequências de ação, e as sequências de ação, principalmente no final, elas parecem até meio protocolares, né? Aquela ideia de que vai ter um filme logo em seguida, vai ter uma sequência que deveria fazer parte desse filme, então aqui nada é muito bem resolvido, né? É um filme que vai me perdendo aos poucos, o primeiro filme, enquanto o segundo eu acho que ele já vai ser quase o oposto. Para mim, o segundo filme ele já vai funcionar melhor nas sequências de ação, que é basicamente a segunda parte inteira do filme, enquanto o primeiro aqui, o começo aqui não vai ser uma apresentação, já que a gente já conhece aquele mundo, a gente já conhece de alguma forma aqueles personagens, mas vai ser uma tentativa de aprofundamento em algum desses personagens contando as suas histórias em flashback e tudo mais, e claro, o treinamento daqueles camponeses, bem no estilo Os Sete Samurais. Para mim tudo é muito conflituoso quando se trata do Snyder, né? Ao mesmo tempo que ele gosta muito, é muito evidente que ele tem uma paixão pelo material que ele está trabalhando, e isso em muitos momentos acaba sendo a ruína dele. Em muitos momentos ele leva muito a sério algo que é até meio infantil em muito sentido, né? Muito do Snyder, durante toda a carreira, tem uma ideia até meio infantil, uma ideia de fã fazendo cinema, né? E aqui ele se transformou um fã do próprio cinema, dele, né? No caso, parece. Então ele leva a sério coisas que poderiam ter um tom mais fantasioso e funcionar melhor, mas tudo para ele tem que ser muito sério, tem que ser muito escuro, tem que ser muito dramático. E aqui dramático não estou falando só dos personagens, para mim tudo que envolve esse lance do flashback, deles explicarem quem eles são, é muito caído, mas não só nisso, até quando ele vai filmar ação, quando ele vai filmar os momentos essenciais, ele vai colocar
um slow motion, ou vai filmar de uma forma esteticamente chamativa e tal. Em alguns momentos eu acho que falta um pouco de pulsão, falta um pouco de tesão. Então tem um momento que os dois personagens vão se beijar e a gente, quando eles começam a se beijar, a gente sai daquele beijo, ele abre um plano bonito em contraluz. Então acho que vai muito nesse sentido, né? Falta, parece, algo mais carnal, algo mais humano. Ele tem uma certa dificuldade de lidar com esses personagens aqui. E para mim até a maior fraqueza desse filme são justamente os personagens em si. Por isso que quando o filme ele vai para ação, ele começa a funcionar bem melhor, ele consegue encenar melhor, não totalmente todos esses núcleos, porque ainda tem essa questão dessa fotografia que é sempre muito escura. Parece que até o slow motion é o lugar seguro do Snyder, né? Quando ele consegue encenar melhor essas sequências de ação, quando ele consegue tornar mais evidente aqueles acontecimentos. Mas ele consegue criar uma dinâmica até que interessante entre esses múltiplos núcleos, não chegam a ser núcleos, né? Mas espaços de batalha ele vai conseguir criar um ritmo bom, né? Então é um filme que se desenvolve muito melhor do que o anterior. Se o anterior, para mim, ele começava se desenvolvendo bem e depois vira esse negócio desconjuntado que se torna até meio cansativo e tudo mais, esse daqui ele consegue estender essa ação durante metade do filme e o filme ele se desenvolve muito melhor. Para mim não é aquele tipo de filme que a ação se torna muito cansativa pela repetição, acho que muito pelo contrário. Ele consegue lidar bem com essa passagem para os diversos espaços da ação, para os momentos específicos, para esses diferentes níveis de ação, e para mim isso funciona, por mais que, mais uma vez, quando tem uma personagem nos finalmente ali, é difícil de se importar, é difícil da gente realmente, quando ele quer tornar mais séria essa ação, quando ele sai apenas do campo da ação pela ação, por aquilo mais sensorial, que é muito típico do gênero de ação, e quando ele quer criar esses momentos, então uma personagem ou um personagem ele vai morrer naquele momento e ele é um personagem importante pro filme, então ele vai criar um grande momento e meio que pra mim, pelo menos, não funciona isso, né? Porque esses personagens, eles são apenas peões, né? Tem que ser aquele grupo dos 7 samurais aqui, e é isso. Essa tentativa de se aprofundar nesses personagens de alguma forma mostra o quão rasos são esses personagens, o quão não importantes são esses personagens, só que o Snyder parece que ele é tão apaixonado pela obra dele, ele é tão apaixonado pela criação dele, que ele dá muito mais atenção, ele dá um peso dramático que é meio descabido aqui. Então Rebel Moon Parte 2 pra mim é mais um filme que eu fico bem conflituoso do Snyder, né? Tem coisas que eu gosto, tem momentos que eu consigo me engajar mais, sobretudo quando ele faz da ação o seu lugar principal, digamos assim, mas ainda assim, mesmo nessa ação, ainda tem esse lance de tudo ser muito esfumaçado, né? De tudo ser muito escuro. O Snyder parece que com o tempo ele foi tendo cada vez mais dificuldade de lidar com a computação gráfica, né? E aí eu não sei até que ponto é também culpa dele só. A gente vê isso não só nos filmes dele, mas nos filmes blockbusters de forma geral. Como a ação geralmente ela vai por esse campo sempre mais escuro, na tentativa de esconder a computação gráfica e muitas vezes esconde a própria imagem, esconde aquilo que está se desenvolvendo em cena. Aqui acontece bastante isso e parece que até os momentos de slow motion para mim até funcionam um pouco melhor justamente por conta disso, né? Porque é quando a gente consegue enxergar um pouco mais daquela ação. Ele até lida melhor também quando ele consegue colocar alguns elementos mais coloridos, né? Então, aquela espécie de espada de sabre de luz aqui, quando ele se usa disso, a gente tem uma noção melhor, mas ainda assim não tem uma encenação muito decidida, parece, né? Parece que ele não sabe se ele vai se entregar para aquilo que é de mais visceral, mais humano, mais do confronto mesmo do corpo a corpo, porque ele nunca pode deixar de colocar um peso dramático, ele nunca pode deixar de criar um plano slow motion bonito para você enquadrar aquele momento, e é nesses momentos que eu concordo que o Snyder ele tem um tom um pouco fetichista, né, cada vez mais no cinema dele já há alguns anos. Mas para mim o Rebel Moon Parte 2 é isso, né, não é um filme que eu desgosto, não é um filme que eu gosto, que eu vou lembrar por muito tempo, mas que provavelmente vai ter, né, claramente eles deixam um gancho para uma sequência e
eu vou assistir a sequência. Eu vou assistir com essa vontade, assim, nem sem vontade, nem com vontade, eu vou assistir. É basicamente isso. Então, um dos grandes investimentos da Netflix. Fico curioso para saber o que vocês acharam. Você é fã do Snyder? Você é hater do Snyder? Você é... com o Snyder? Enfim, eu tô mais nesse meio do caminho. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.